Aqui que era chamado Pé do Louco. Tá assim, cheio de... E o Pé do Louco era um candomblé. E esse candomblé vinham várias pessoas de vários locais. De Candeias, de Salvador, de Maracatu, de Paramirim, Coroado, de um lugar chamado Caçarongongo, se eu não me engano, que é um nome difícil de pronunciar. Então, também, eu até anotei Quibaca, não sei se vocês conhecem Quibaca, Cinco Rios, Cabaxi. Então, assim, as pessoas vinham porque era um candomblé que era muito, assim, requisitado, muito respeitado. Então, vários chamava muita atenção, principalmente no mês de setembro, que era o período mais forte. E várias pessoas vinham participar desse candomblé que acontecia aqui. Então, se montava um carramanchão, né, se erguia o carramanchão, e era aqui, nesse espaço, que era feito, que se fazia, né, todos os rituais. E então, se matava boi, vários outros animais, empedurava-se também as cabeças. E conta os mais antigos que toda vez que se batia o candomblé, esse candomblé daqui do Pé do Louco, se passava uma cobra enorme. Ave Maria. Não, as pessoas dizem que viam mesmo. Toda vez que se batia o candomblé, se passava essa cobra enorme. Assim, o espaço, desde que se parou de acontecer o candomblé, não se fez mais nenhuma construção. Gente, a palavra louco, você pode explicar um pouquinho? O porquê a palavra louco? Eu não tenho muita propriedade. Louco é de Iroco, né? Que é um orixá, uma entidade do candomblé. Eu não sabia. Que está tanto presente no candomblé queto quanto no candomblé de origem jeje. Vou anotar. E também diz que tinha, na verdade diz não, porque tinha um pé de gameleira muito enorme. Exato, porque é um símbolo do Iroco. Exatamente, os pés do birril. A bananeira, Não, gameleira. Gameleira. Então, louco de Iroco. Iroco. Eu não sei. Olá. Opa. Entra aqui mesmo, sim, tem vai como? E aí, doutor? Aqui se chama Camaraíba. Então, a Maraíba, ela tem a parte, tem um curso de água doce, que justamente que é da parte de uma cachoeira que tem logo aqui atrás da igreja. Mas como a gente conversou na aula passada, né, ela foi assoreada por conta do desmatamento. Mas assim, a Maraíba, ela tem uma importância, um local de memória muito importante para a comunidade, porque há muito tempo foi a base de subsistência das famílias. Então, as famílias do Monte Recôncavo sobreviveram basicamente, da pesca, do plantio, né, de roças, do cultivo principalmente da mandioca, também a produção do azeite de dendê, né, que se fazia, vendia, consumia tanto aqui, a comunidade também, como se era vendido também para fora. E então esse local ele é muito significativo, principalmente por conta dos manguezais. É um local que tem vários manguezais, são vários nomes de mangues. Você tem mangue da pedra, mangue do fulô, mangue do bagaço, a mangue da mococona. Então são locais que são interligados. Então as pessoas precisam mesmo conhecer, saber entrar e saber sair. Tanto que para poder as mulheres irem mariscar, elas sempre iam com uma que conhecia de fato a entrada e a saída para poder não se perder no mangue. Esse local é um local que tem assim, um significado muito forte para a comunidade do Monte. E lembrando também, em se tratando desse largo processo de plantio de mandioca, aí eu retomo novamente a questão dos povos tupinambás que foram aniquilados, que foram mortos durante o período da primeira escravização, que foi a escravização indígena. Na período de colonização, e como foi o processo da mão de obra, porque segundo o seu Floriano, conhecido como Antônio, como seu cavaquinho, ele conta aqui, a igreja foi construída com as pedras do mangue. Então os escravizados traziam essas pedras nas costas para poder construir esse templo. Tanto que aqui atrás da igreja era praticamente um cemitério, porque nesse processo de falecia.
Tanto que quando ele construiu a casa de farinha, ele me contou que ele encontrou vários restos mortais. Então a gente faz essa associação de que realmente foram dos escravizados que foram desse trabalho muito pesado, tanto desse processo de construção da igreja e também como para trazer mercadorias para a comunidade, porque se atracavam, né, as canoas ali na caeira e toda essa mercadoria, o saveiro, né, era trazida, quando não era por animais, eram os escravizados que traziam nas costas. Imagina essas pedras. Então, agora, minha madrinha, conta pra gente como eram os festejos da festa da padroeira, como era feita a lavagem da igreja. O festejo, apesar de não ter nada de prefeitura, se fazia de um ano a outro. Quando terminava uma festa do dia 2, eu começava a trabalhar, porque ninguém tinha nada, não era empregado, vivia de roça e de marinha. Aí era quem criava porco, leiloava aquele porco, aí juntava aquele dinheiro, galinha. Eu sempre fazia festa grande e bonita. Não envolvia nada de prefeitura no meio, mas era de um ano a outro. Aí se fazia a esmola, porque não tinha dízimo, ninguém tinha dinheiro para dar dízimo. Aí saía, era um socorro, a PUC, Sobara, tudo tirando esmola, para juntar para fazer a festa no próximo ano. Uma boi na frente e as pessoas atrás. Vinha também uma pessoa com um cesto na mão, assim, né, na frente, porque eles começavam a angariar fundos, as pessoas iam colocando dinheiro para que no ano seguinte essa festa continuasse. Então, quem dava uma quantia a mais de dinheiro, aí o Bumbaboi parava na porta, né, dançava mais um tempinho. E aí percorria todas as ruas do monte, né, o Bumbaboi. Bumbaboi é o quê? Bumbaboi? O baboi é uma cabeça do boi mesmo, com aquele chifre. Aí eles fazem uma armação com touro e cobrem com roupa, um pano bem estampado, ou de listra, para poder fazer como fosse o boi. Faz o jeito mesmo do boi. E uma pessoa entra, né? E a pessoa entra ali para dançar. Para dançar. É. Agora, assim, o vaqueiro, né, nas narrativas dos mais velhos sempre contam que não era qualquer um. Era uma pessoa específica para ser o vaqueiro. Então, tinha esse João, conhecido como João Barandi. Tinha também seu finado Nilcinho, que já faleceu. Antes também, era o pai de Dorinha. Bem antes. que era o pai de Dorinha. Então, eram pessoas que tinham... Aquele assim, jeito mesmo. Sim, que já tinham o jeito mesmo do vaqueiro de conduzir o boi. Então, essas pessoas já eram assim, bem requisitadas. E João Barandi, essa figura que tinha um respeito muito grande, as pessoas respeitavam muito, temiam muito, porque era um personagem desse momento, que antecedia o carnaval, ele vinha com o Bumbaboi, era esse vaqueiro. Mas depois, o Bumbaboi ficava de lado, não tinha mais o Bumbaboi, ele saía agora como vaqueiro, o vaqueiro temido da comunidade. Era o mesmo de Santo Amaro, fevereiro, era a mesma data. Só que ó, acabaram com essa tradição, não tem mais. Não tem mais. Só tem só a festa da padroeira. Só tem agora a festa da padroeira. 2 de fevereiro tem os tridos, tem a novena tudo direitinho, depois tem missa, procissão. No caso da profana não tem não, mais. profana. E a gente pode cantar um pouco a você da escola cantada? Ó, minha madrinha, deixa eu só te ajudo. Eu te ajudo. É só você começar. Nossa Senhora do Monte, foi a que mais me agradou. Obrigada, Tia Neném. Obrigada por receber a gente aqui. Fazendo a mão. Queria agradecer mais Acre por poder atender ao meu pedido, né? E receber a gente aqui na Casa de Farinha de seu Floriano, mais conhecido como seu
José Cavaquinho. Então, era aqui e nessa outra casa de farinha que a gente vai passar nesse instante, que tantas pessoas que moram lá na parte de cima, naquela rua de cima, vinham fazer a farinha e também os moradores da Rua da Brasília. E assim, essa dinâmica era contínua durante toda a semana, as famílias se reuniam aqui para poder fazer a farinha. Então, mesmo que não tinha roça, acabava participando, porque participava do processo para poder raspar a mandioca, principalmente as mulheres, era que participavam dessa etapa de raspar a mandioca e fazer beiju, tapioca, essas coisas. E as outras partes envolvendo a parte mais mecânica, do motor, do processamento, da prensa, ficava mais por conta dos homens. Mas assim, as pessoas ficavam aqui, levavam o dia e passavam a noite. Né? Então, era esse processo. E se pagava com farinha. Então, se trabalhava e se pagava as famílias com farinha. E por conta do chafariz ser próximo, né, se tinha água abundante, porque o processo de lavagem, né, até da casa de farinha, dos instrumentos, requer muita água. Usa muita água mesmo, muita água. Então, a Rua da Brasília tem essa dinâmica muito forte por conta da fonte do Tororó e por ter essas duas casas de farinha. Então, se reunia para lavar os instrumentos daqui da casa de farinha, as quituteiras, né? Dona Raquel, que fazia a acarajé, que o acarajé não era com essa massa já processada que a gente compra hoje no mercado. A lavagem do feijão se fazia toda ali na frente do chafariz. Então, por essa abundância de água que se tinha aqui, viabilizava muito essa atividade, essa dinâmica, né, dessa rua. Sem contar também que era a rua, que era o último roteiro, posso assim dizer, que o bolo de carne descia, né? Então, o bolo de carne, esse bolo de carne que passava à meia-noite, que as pessoas temiam muito, passava por todas as ruas do monte. E o ponto final se descia aqui, na Rua da Brasília. E quando que descia esse bolo de carne? Não tinha um dia específico, não, né? Mas acho que principalmente na quaresma que passava. Isso, exatamente. Principalmente na quaresma. Desce aqui por último, porque é muito longa a ladeira, por isso. Quando eu nasci e cresci vivendo de roça, e essa casa de farinha já existia. Uma casa de farinha que existe há mais de 40 anos, é uma das, que já tem outras mais velhas também, que não existe mais. E a gente ainda tem essa que, pelo fato de o pessoal não ter mais roça, que acabaram com aquele convívio de roça da agricultura, eu ainda tento manter, até mesmo por conta da história, entendeu? A história que ela tem, a gente convive em uma comunidade quilombola e eu acho muito importante preservar essa cultura. Aí algumas pessoas tentam dizer, eu quero comprar esse equipamento para desfazer. Eu digo, não, eu pretendo manter aquela cultura, porque é uma coisa que a gente tem, uma coisa que, como eu costumo dizer, as crianças que nascem hoje, até muito jovens, que estão agora, eles não sabem nem da história de uma casa de farinha, de onde vem a casa de farinha, como é que funciona, como é que planta a mandioca. Então a gente que tem essa cultura e que viveu isso, a gente vai passando para os descendentes para eles irem entendendo de que forma era que a coisa funcionava. Entendeu? Tem a Maraíba lá embaixo, que é onde as pessoas plantavam roça, a maioria das pessoas aqui já viveram de roça, inclusive eu estava conversando com o Antônio no domingo, a respeito disso, sobre o convívio que era da gente, sobre a pesquisa que o IBGE está fazendo, e algumas pessoas aqui na comunidade, eles não se reconhecem como quilombola. Aí eu estava falando para ele porque, lógico, uma pessoa que nasceu ontem, ele não sabe o sofrimento que alguém lá atrás passou para a gente hoje ter esse título. Entendeu? Então, de que forma a gente vivia aqui? De roça, de pesca, que nem ele estava relatando. Rapaz, a gente pescava para comer. A gente caçava para comer o alimento que a gente trazia da caça. E nossos pais ficavam em casa esperando o que a gente trazia para poder se alimentar. É totalmente diferente do convívio de hoje, que naquela época não existia auxílio, não existia isso, não existia aquilo. Então, na época ele conta que faltava a farinha, tinha que esperar fazer a farinha, que levava mais ou menos 3 dias, mais ou menos, para fazer, para poder ter o alimento dentro de casa. E que hoje, as pessoas que nascem hoje, de um tempo para cá, as pessoas não sabem nem de que forma isso funcionou. Alguns imaginam que tudo foi que nem está hoje, entendeu? Então a gente mais velho, ouvindo também os mais velhos, a gente preserva essa cultura, entendeu? Até mesmo porque para manter a nossa comunidade quilombola ativa, né? Senão a história vai se desfazendo. Fala um pouquinho
das casas de azeite, que você também fez parte, né? Até hoje tem pessoas na família que produzem o azeite, inclusive lá na Maraíba, entendeu? Onde a gente também morou e várias outras pessoas moraram, entendeu? A gente tinha a cultura de fazer o azeite. Tinha que cortar o dendê, esperar por um período para catar e depois fazer o azeite, entendeu? E várias pessoas faziam isso. Ou seja, as pessoas faziam isso, vendiam o azeite para comprar o açúcar, para comprar o pão, para comprar o feijão. E não era uma nem duas famílias que faziam isso. Então levava muito tempo, muitas famílias fazendo azeite, assim como tinham roça, além da roça ainda fazia o azeite para tirar o sustento da família. Até hoje tem pessoas que faz o azeite para vender, para alimentar seus filhos. E é uma qualidade muito superior ao Muito azeite superior ao feito em industrializado. fábrica, aquele azeite artesanal feito no quintal de casa. Sem químico. Falando de azeite, eu lembro muito bem que havia um rapaz, o nome dele ele era conhecido como Ligeirinho. Ele fazia um azeite, mas o azeite assim, bem diferenciado. Porque o pai de Ligeirinho, que é seu Zezinho, ele tinha um conhecimento fantástico em ervas medicinais. Então ele ensinava algumas ervas que Ligeirinho colocava no azeite, dava ao azeite uma propriedade que era assim uma coisa magnífica. Então esse azeite era bem procurado porque tinha uma erva que ele colocava no azeite durante a produção, que elevava assim a qualidade. Né? Conta um pouquinho do seu trabalho como artesão de madeira, pedra. Eu trabalho com madeira, com porcelanato, com bambu, com madeira rústica. Aí, esse aqui é um tronco. Esse aí, pega esse aí. Esse aqui eu estou esculpindo para se tornar um cavalo. Entendeu? Isso aqui é um tronco, era uma gaia de jaca, onde todo mundo tirava jaca, mas só eu encontrei a arte nisso aqui. Entendeu? Todo mundo ia, tirava jaca, eu estava deitado no chão por muito tempo, eu digo, rapaz, isso aqui dá para imaginar na minha imaginação, isso aqui é um cavalo. Essas eram as medidas. É onde era medida a farinha. Tirava do forno, era medida, para poder colocar no saco. Isso aqui é uma medida de 5 litros e essa aqui é uma medida de 10 litros. Era Isso desde o período colonial. Isso, a farinha se media por litro, não por quilo. Só para o pessoal entender. Era litro. É a mesma medida para todo mundo. Isso. Então essas aqui são as medidas. E essa peça aqui? Aí é o caixote que pegava a massa, vinha da prensa, a massa saía do motor, ia para a prensa, da prensa vinha para esse caixote já seca, para jogar para o forno para ser torrada. Ela saía do motor, ia para a prensa, da prensa para esse caixote para jogar para o forno e ser torrada. Aqui é o forno onde torrava a farinha. E qual será mais ou menos a função disso, como utilizar? Aí era onde pegava a massa, a mandioca ia para ali para o servador, já se transformava em massa. Aí depois da massa ela já ia para um saco, vinha para aqui para dentro, onde descia, imprensava para secar a água, depois de seca ia para aquele caixote para passar. A água escorria por aqui. Isso, já escorria por aqui. Peneirava, né? Isso. Não é um dia só não. Não. Aqui tinha pessoas na época da Dona Georgina que passavam 8 dias fazendo farinha. 8 dias. E ela é manual ou automático? É manual, aí é manual. O aperto dela é isso aqui. Quando ela descer essa arte toda, a água começava a escorrer, passava uma noite, que não é botando e tirando, é uma noite, imprensando até secar a água para chegar ao limite de torrar mesmo, ficar esfarinhada para torrar. E é interessante que essa prensa é de ferro, né? Ela é de As ferro. mais antigas eram de madeira, né? É isso, ela é de ferro. E você sabe de quando é, Isaac, essa prensa? Rapaz, eu não sei não, porque isso aí Quando a gente se deu por gente já existia. já existia, não tem nem como mencionar. Mas pensem na tecnologia empregada, né? Pra fazer. Maravilhoso, você vai vender? Só fala venda? Minha irmã está interessada nisso para eu não vender. Faz outra. Aqui um monte de Bom madeira, churrasco. serra, vou deixando para depois fazer trabalho. Eu faço para esculpir, usar com planta, aqui eu sou meio chegado à planta também. Não, algumas coisas que eu faço também. Agora aqui vai sair logo. Vamos comer quem tem rastador.
Mas aí a água veio lá do Tororó, lá embaixo. Aí nesse caso, o que acontecia? Como né, na época já existia energia elétrica aqui, então eles construíram um tanque lá embaixo, enorme mesmo no chão, e aí tinha uma pessoa que ficava responsável de ficar vigiando e ligar essa bomba lá embaixo. Aí jogava essa água por aqui, aí a gente aqui da rua usava aqui. Aí depois tentaram reformar, que não era sem estrutura de chafariz. Aí tentaram reformar, só que não deu certo. Nós tinha as pias, não era? Das Tinha várias pias, lavadeiras. ia desse lado, do lado de cá. E banheiros também para os homens tomar banho, mulheres tomar banho também. E aqui ficavam as torneiras também para a gente pegar água. Então tinha água todos os dias. Piorou na situação depois que a Embasa veio, que aqui só cai água uma vez por semana. Mas antes a gente tinha água todo dia. Seu José Bernardão, né, que a gente chamava. Tomar banho, fazer feijão lá embaixo. Ele morava lá embaixo. Para além de um funcionário público, ele tinha um zelo muito grande. Tanto que eu costumo dizer que ele era o guardião das águas, porque ele preservava muito o Tororó, ele tinha um cuidado muito grande, um respeito muito grande pela água do Tororó. E depois que ele se aposentou, que foi de ladeira abaixo. Né? Que começou a deteriorar, as pessoas cortaram os fios de energia elétrica. Aí foi que começou a deteriorar. Aí eu me lembro que foi em 2004, foi em 2003, 2004, quando o Pascoal tentou reativar o chafariz. O prefeito tentou reativar. Só que aí, como ele perdeu o cargo para Calmon, aí parou a obra e nunca mais retornou. Foi aí que ficou na situação que está agora. Mas ele ainda tentou refazer. E seu Bernardão, ele ensinava a comunidade a entender o que é um desperdício de água e como preservar. Isso antes da gente ir para a escola, a gente aprendia aqui, a comunidade toda aprendia com ele. Primeiro a respeitar a fonte do Tororó e a aprender a entender como cuidar da água, como conservar, como respeitar também. Então, assim, tanto na fila, no controle do banho, porque o banho era controlado, ele controlava mesmo no relógio, os minutos que a gente tinha que ficar no banheiro, tanto os homens quanto as mulheres, a torneira para não ficar pingando, e ele ensinava. Então, a gente aprendia no nosso cotidiano a como cuidar, como preservar. Sustentabilidade. Pé do louco. Pé do louco, que era devido ao nome do Iroco. Iro, né? orixá, né? É um orixá, O isso. orixá. Que é na coisa, a gameleira não fez. É representado pela gameleira, que está lá ainda, né?